aqui nós temos a frase de hoje para nós trabalharmos, né? Não guarde rancor. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Uma frase simples dessa aqui, hoje, nos faz ver a sua importância em relação a nós, quando nós percebemos, quando nós temos rancor, ódio, vingança, mágoa, sentimentos de culpa, tudo isso atua de forma direta no nosso consciente, no nosso subconsciente, trazendo para nós um trabalho sobre os nossos neurônios, fazendo com que haja uma produção de substâncias nocivas ao nosso organismo físico, ao nosso campo psíquico. Ou seja, ainda que tenha essa característica de cunho filosófico ou religioso, mas na verdade é um grande ensino para nós encarnados em relação à nossa saúde mental, física e consequentemente espiritual. E aqui nós temos uma grande conhecida, uma grande trabalhadora na seara do bem, da doutrina espírita, Ives Terezinha. Quem teve a alegria de conhecê-la, ainda encarnada, trabalhando como professora e tudo mais, sabe desse espírito aí. Hoje existe um livro já antigo, deve ter mais ou menos sua publicação uns 20 anos, dos grandes personagens espíritas do Brasil, e entre eles, como não poderia deixar de ser, traz o nome de Ives Terezinha. Para a satisfação nossa, para a alegria nossa, nós temos aí uma ubaense, né, fazendo esse trabalho maravilhoso, porque ela continua ainda trabalhando na seara do bem. Bem, voltando ao nosso último slide da semana passada, onde nós temos aqui, nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferecem recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. Esse texto, essa afirmação de André Luiz, nos domínios da mediunidade, traz para nós uma informação muito importante, que é a nossa mente. O que é a nossa mente? A nossa mente, segundo os cientistas, é na verdade uma usina que fabrica energia, e essa energia é fabricada através de matéria, e nós já vimos aqui no estudo passado que o pensamento, ainda que etéreo, é matéria. Por isso que se diz que quando se faz bons pensamentos, nós conseguimos materializar para que possamos utilizar desses benefícios. Mas o contrário também é verdade. Quando utilizamos os pensamentos de forma equivocada, em desequilíbrio, nós estaremos produzindo matéria-prima de pior qualidade para nós.
para o nosso organismo, para o nosso corpo físico, para o nosso psiquismo e, consequentemente, trazendo para nós a insatisfação, a enfermidade, a doença, o desequilíbrio. Através da epigenética, hoje nós sabemos o quanto é importante nós trabalharmos o pensamento de forma positiva, a proporcionar em nós um instrumento que vai fazer com que a gente ative todo o poder crescente que temos em nós, todo o potencial latente que temos em nós, que trazemos conosco, em função da nossa condição de espírito. Deus não quer nenhum de nós sofrendo, não quer nenhum de nós padecendo de enfermidade física, psíquica, mental. Mas também não podemos esperar que isso aconteça por iniciativa dos nossos irmãos do plano espiritual, e muito menos podemos culpar quem quer que seja, nem Deus, pelos nossos infortúnios, pelos nossos desequilíbrios. Porque se antes essas informações nos eram passadas através de ensinamentos e de parábolas, como Cristo fez, hoje a ciência já está aí para nos mostrar e comprovar toda essa situação. Se nós sabemos de tudo isso, o que nos impede então de exercermos essas faculdades para que possamos ser pessoas felizes? Porque se instala em nós uma preguiça tão grande para algumas atividades, as quais nós sabemos serem fundamentais para a nossa existência, a exemplo de uma atividade física. Nenhum de nós pode ficar sem atividade física. O padrão de vida, o padrão que nós conduzimos hoje na nossa existência está equivocado quando nós nos tornamos ociosos. O que nós éramos há 200 ou 300 anos atrás, em termos de corpo físico, continuamos a sermos hoje. No entanto, há 300 anos atrás, havia uma alimentação diferente, havia uma atividade diferente, havia todo um panorama diferente, mais propício à época, a despeito das enfermidades, mas que atendia mais às necessidades do corpo físico e do corpo mental. Hoje nós temos a ociosidade, nós temos a preguiça, nós temos a ignorância, porque as informações estão aí. E essas informações nos chegam do plano espiritual. Hoje, essas pesquisas, frutos desses trabalhos, estão sendo realizados nas grandes universidades. Como nós já salientamos isso aqui, né? A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Aqui o pensamento dá forma e o qual a vontade imprime movimento e direção. Olha só, tudo isso aqui está no nosso comando. Nós podemos controlar a nossa mente. Nós podemos e devemos ser todo o nosso pensamento e colocá-lo na direção que queremos e precisamos. André Luiz já disse isso, e hoje a ciência vem com
confirmar através da neurociência, através da física quântica, através da epigenética. Aí eu pergunto, o que mais precisa para a gente levantar e começar a agir como ser espiritual, como ser biológico, como ser cultural, como ser social, ou seja, ser integral, ser útil? O que mais nós precisamos para termos esse entendimento? O que é? O que nos falta? O que vocês acham? Por que nós não temos uma atitude mais positiva em relação a essas situações e continuamos a pecar, a errar, continuamos a infringir as leis naturais? Porque tudo isso está dentro das leis naturais. O que nos faz? Existe um trabalho hoje que está iniciando, como todos os trabalhos dentro dessa área, de alguns cientistas americanos e europeus, de que existe uma preguiça instalada em nós, que faz com que nós fiquemos dessa forma. Eles não sabem exatamente o que reporta a essa preguiça, se é algum hormônio, alguma substância que é produzido através dos nossos neurônios, que faz com que a gente tenha esse comportamento e essa atitude. E eles acreditam que o dia que descobrir e fizer um antídoto ou alguma coisa que contraponha isso, esse pessimismo, né, essa ociosidade, essa preguiça, ela deixará de existir. Mas até que isso aconteça, então nós temos aí levantar e caminhar. Mais do que um texto, é na verdade uma semente, né, que André Luiz plantou e que hoje está sendo estudada nas universidades em forma de pesquisa, para que a gente possa colher isso como frutos futuros, né? E Joana de Ângeles também, dentro do aspecto psicológico da doutrina espírita, né, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, paz, águas purificadas, desobsessão. A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo e se identificou com o cosmos, dele inserido em clima de harmonia. Então, Joana de Ângeles vem desenhando um quadro aqui muito interessante para nós, quando ela fala aqui o hábito saudável. Nós só conseguimos adquirir hábitos saudáveis, né, de qualquer natureza, quando nós levamos do consciente ao subconsciente. Quando nós registramos isso, ele torna-se hábito. E a oração é um grande convite para todos nós. Termos o hábito da oração, termos o hábito da prece, porque nós sabemos o quanto ela faz bem para nós em termos de energia, em termos de vibração. Não é só pelo aspecto religioso, não. Ele vai além disso. Hoje, os reflexos, as irradiações das orações são estudadas na física quântica. E ela vem mais dos bons pensamentos, porque ela sabe que somente através dos bons pensamentos nós vamos edificar a nossa existência iluminativa.
não tem como criarmos bons hábitos, edificarmos a nossa conduta e comportamento de vida, se não for através dos bons pensamentos. E mais uma vez, cultivar os bons pensamentos depende também tornar-se hábito. E quando fala em bons pensamentos, são bons pensamentos permanentes, dia e noite, né? Não é só em alguns momentos, como alguns pensam, como nós pensamos. É permanente. Boas leituras é aquilo que o Anderson falou, a preguiça que nós temos em ler. Quantos livros nós já lemos esse ano? Né? Vamos memorizar aí. Quantos livros esse ano nós já lemos? 10, 15. Né? Então nós não temos o hábito de boas leituras, né? E aí, como nós vamos colocar os nossos tijolinhos nas nossas construções, na nossa edificação, se nós temos uma preguiça permanente, né? Nós sabemos que quando isso pesa de alguma forma, de imediato vem em socorro e nosso auxílio as justificativas. Ah, mas eu não faço isso porque eu não tenho tempo, né? Ou seja, sempre a gente busca um consolo para os nossos atos que incomodam a nossa consciência. É um alívio que nós criamos, são subterfúgios para aliviar um pouco a nossa consciência, né? Tudo isso tem como objetivo enriquecer o seu interior, trabalhar o nosso eu, e mais do que trabalhar o nosso eu, é trabalhar o nosso ego. O nosso ego é uma coisa que temos que trabalhar muito. O nosso ego nos impede de crescer, nos impede de evoluir, né? E nós pensamos que o nosso ego seja uma coisa importante. Ele não tem essa importância que nós damos a ele, porque o nosso ego normalmente ele está ligado aos nossos atos diários, sobre uma visão muitas vezes equivocadas, revestidos pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, pela maledicência. Então, trabalhar o nosso ego é fundamental para uma conquista interior, para deixar que esse eu interior, como uma criança, aflore e venha com todas as suas virtudes, com todo o seu carisma, com toda a sua humildade. E aí nós temos a fluidoterapia, que são formas de energia que trabalhamos para minimizar um pouco os desequilíbrios que nós temos pelos nossos pensamentos equivocados, os passes magnéticos, a água fluidificada, que, como nós sabemos, tem um grande poder. A água é um grande condutor de energia. Não é à toa que 85% da massa do nosso corpo físico é composto de água. Não? E aí nós temos também a questão da desobsessão. Porque não tem como
nós evitarmos interagir com o mundo espiritual, nós vamos continuar interagindo sempre com o mundo espiritual. Não tem como nós evitarmos interagir com o mundo espiritual. E se nós não estivermos em equilíbrio, quer seja por pensamentos equivocados, mau hábitos ou falta de oração, nós vamos permitir esses irmãos também que se encontram em desequilíbrio no plano espiritual estar conosco, ser as nossas companhias. É inevitável, é a lei de atração. O universo gira pela lei de atração. Tudo que existe está conectado com a lei de atração. Nós somos parte desse universo. O universo está em nós. Essa energia que fecunda tudo é também que nos traz o equilíbrio ou desequilíbrio. Hoje fala-se muito nessa energia, nesses fluidos, e podemos obtê-lo de forma simples, através da fluidoterapia, dos passos das águas magnetizadas, que são fontes inesgotáveis de energia, um grande potencial energético à nossa disposição, em todas as casas espíritas e em qualquer outro lugar onde trabalham os passes do magnetismo. E aí vem o estado ideal do espírito. Qual o estado ideal do espírito? É o estado iluminativo. E para termos essa iluminação, precisamos adequar os nossos pensamentos, as nossas ações com as nossas atividades do dia a dia. Para isso é preciso que a gente encontre a nós mesmos através do ser interior. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos alargando essas passadas para as novas conquistas, buscar o nosso equilíbrio, buscar a nossa reforma íntima, buscar a satisfação interior. E aí nós vamos identificando como um componente do cosmos. E aí nós vemos que estamos ligados pelas leis divinas, pelas leis naturais. Tudo isso feito numa mais perfeita harmonia. Seremos felizes para sempre. E felizes para sempre, a hora que, segundo Joana de Ângeles, pudermos entender, compreender e mais do que isso, aplicar isso. O ambiente é a energia universal. Ele varia de Sol, planetas ou astrologia, aos nossos próprios pensamentos. Nosso corpo é energia, pensamentos são energia. Toda essa energia afeta a nossa biologia, obviamente, alguns diretamente e outros indiretamente. Biologia da alma. Esse cientista faz um estudo fabuloso através da epigenética, onde ele afirma tudo isso aqui. Aqui não está mais ligado ao campo da psicografia. Aqui é aquela semente que germinou dentro das pesquisas da universidade. Dr. Bruce Lipton, biólogo, pesquisador, cientista, afirma isso. O ambiente é energia universal. Ele varia de Sol, de planetas ou de astrologia aos nossos próprios pensamentos.
Nosso corpo é energia, pensamentos são energia, não mais uma coisa sem sentido, é energia. E toda essa energia está dentro do campo da biologia, ou seja, ela tem um impacto direto no nosso corpo. Vigiai e orai. Alguém já viu isso? Muitas e muitas vezes. E hoje nós sabemos o porquê ele dizia aquilo. Porque Cristo sempre dizia para que nós pudéssemos estar vigiando e orando, porque ele sabia da nossa fragilidade. Ele sabia que nós éramos crianças em espírito, ainda em desenvolvimento e crescimento, como nós somos ainda até hoje. Porque com todos esses conhecimentos que nós temos, nós ainda estamos engateando, ainda não levantamos para a realidade do céu. Trata-se de uma tentativa de ir além do modelo de doença geralmente aceito pela medicina, a fim de compreender de forma profunda por que nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia e de que modo terapias tão simples, à base de ervas, de água e essências florais, por exemplo, podem ser agentes de cura tão eficazes. Também dentro do campo da ciência, medicina vibracional. Richard, cientista americano. Quando eu disse que Chico Xavier fez um trabalho fabuloso em todos os aspectos, mas ao trazer essas obras de André Luiz Emmanuel, ele trouxe consigo sementes que hoje estão sendo cultivadas em grandes laboratórios de universidade do mundo inteiro, pesquisando isso aí. Obras de André Luiz Emmanuel, Chico Xavier. Olha, gente, a importância disso. Olha o quanto isso é importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E aí as coisas começam a fazer sentido. Por que o espírito, os espíritos superiores, através de Allan Kardec, na elaboração da codificação, ele inseriu como sendo um dos pilares a ciência? Porque nós sabemos que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Ciência, filosofia e religião. Porque ele sabia que, como ciência, ela não fica estagnada, ela iria continuar avançando. É um dos viés da doutrina espírita, atingindo as universidades, fazendo com que pesquisadores pudessem trabalhar esse campo e trazer para nós novos conceitos, onde nós pudéssemos aproveitar isso, não mais dentro do campo só religioso, mas também dentro do campo científico. Porque nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia. Hoje, através da neurociência, nós sabemos como afeta. Através da parapsicologia, através da física quântica, através da logosofia, e tantas ciências aí que vêm demonstrar a importância disso aqui. Ou seja, conhecimento nós temos, informações nós temos. O que nos falta é a prática,
é cada um de nós tomar a consciência da nossa responsabilidade enquanto espírito que somos, em relação a nós mesmos, em relação àqueles que nos cercam. Porque somente através de um estudo mais apurado é que nós vamos encontrar os nossos caminhos. E esses caminhos não estão fora de nós, estão dentro de nós. Está dentro de cada um de nós. Os sintomas de doenças, seja física ou emocional, surgem primeiro não no corpo físico, mas como distorções ou bloqueios da energia e das informações subjacentes ao corpo bioenergético. Da onde foi extraído isso e de qual obra espírita? Através desses pesquisadores americanos. Parece até um texto espírita, né? Mas não é. Então hoje nós sabemos que as nossas doenças são de naturezas psicossomáticas. São doenças que se instalam primeiro no nosso psiquismo e irradia para o corpo físico. Melhor do que isso é saber que nós podemos e devemos curar. Como disse anteriormente, muitas vezes com terapia simples, com orações, com preces, com vibrações e, acima de tudo, com fé. Para que a gente possa reabilitar, dar ao nosso corpo físico a sustentação que ele precisa diante das influências, quer seja de natureza física, quer seja de natureza espiritual. Como ser biológico, nós somos expostos, mas como ser espiritual, também estamos expostos. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes de nosso subconsciente. Há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno, sarcoma, da terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. Poder do subconsciente, Dr. José. Segunda-feira agora, desculpa, dia 11, quinta-feira, das 19h30 às 20h30, teremos aqui uma palestrante que está vindo fazer uma palestra, ela é do Rio, exatamente sobre isso aqui, sobre a cura. Poder da cura. Ela já veio aqui, já. Ela já esteve aqui o ano passado e está retornando para trazer mais essa palestra para nós, né? Onde nós sabemos perfeitamente que nós podemos nos curar de enfermidades físicas e enfermidades psíquicas. Será que, sendo assim, já que nós detemos ou podemos deter o poder da cura, podemos curar todas as nossas doenças físicas e psíquicas? Evidentemente que não. Porque também nós somos seres, ainda que o espírito seja imortal, o corpo físico, ele tem a durabilidade que ele precisa para atender à necessidade do espírito.
quando nós referimos aqui que podemos curar doenças, quer de natureza física ou de natureza psíquica, nós estamos reportando aquelas doenças que adquirimos por negligência, que adquirimos por imprudência, pelas nossas imperfeições, pelos nossos desmandos, pelos nossos desequilíbrios. Porque nós temos, além de causa e efeito, nós temos um planejamento reencarnatório. Mas ainda assim, segundo Jesus, não há um determinismo em relação aos nossos sofrimentos. Pelo amor, nós podemos minimizar essas enfermidades em nós. Ou seja, ainda que a princípio, através de um planejamento reencarnatório, nós viemos a padecer, a exemplo de um câncer, se nós tivermos um comportamento de amor, de equilíbrio, nada impede que passemos pelo câncer. Nada impede que possamos suavizar essas doenças em nós. Em suma, no final estaremos ganhando sempre. Então, quando nós trabalhamos isso, é exatamente para demonstrar que cabe a cada um de nós, enquanto encarnados, buscar a dar a nós uma felicidade, uma serenidade e, acima de tudo, uma paz para vivermos bem. Nenhum de nós quer viver em agonia, em tristeza, nenhum de nós. Todos nós queremos ter uma vida saudável, nós temos que ter um equilíbrio desejável, porque é assim que Deus nos quer. Se nós não procedemos dessa forma, não é culpa de Deus. As ferramentas nós temos aí, é desequilíbrio nosso. Nós podemos reverter esse quadro se quisermos. Só não fazemos, porque muitas vezes o desânimo, a preguiça, o achar que não vamos conseguir, é que nos derrota antes de iniciarmos. E quando ele trabalha aqui o subconsciente, é porque nós já trabalhamos esse aqui também, e sabemos que 95% desse subconsciente está pronto a receber as informações que precisamos, tanto positiva como negativa. Se nós acreditamos que os remédios que estamos tomando não vão curar, não vão curar mesmo. Se nós acreditarmos que não vale a pena fazer as orações porque Deus não vai nos escutar, não adianta nem começar. Porque todas essas informações vão chegar do jeito que nós pensamos no subconsciente. E ali, como CD rígido, vai ficar registrado ali. Se nós registrarmos ali efeitos negativos, ele vai reproduzir para nós efeitos negativos. Não tem como mudar esse quadro. E às vezes, esse registro começa a ser feito mesmo antes do nosso nascimento, com os pensamentos dos nossos pais, da mãe, do pai, porque nós sabemos que já na fecundação o espírito já começa a ter consciência e aqueles sentimentos, aquelas emoções já começam a ficar registrados ali. Quando nós nascemos, continua o registro, as informações, as experiências
ficam registrados ali. Isso não quer dizer que vamos ter um determinismo, ou seja, o que registrou ali naquela placa rígida ficará gravado eternamente. Não. Hoje, nós sabemos que pode ser mudado. Se até o DNA pode ser mudado, por que não essas informações no nosso subconsciente? Existe forma, existem técnicas para reescrever o que foi escrito de forma equivocada, para podermos novamente ter novos comandos. E hoje a ciência nos demonstra isso, que é possível sim se reescrever no nosso subconsciente. Então nós temos aqui, usando o poder curador da minha mente subconsciente, que podemos reescrevê-la, que me criou, que ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. Ou seja, ele, Dr. José, ele sabia e sabe, e nos informa, que o registro no subconsciente é importante para nós. E ele se curou exatamente reescrevendo no seu subconsciente um modelo positivo de encarar a doença. Ele modificou as células cancerígenas, transformando-a em células saudáveis. E para isso ele usou toda a fisiologia que existe dentro do nosso organismo, através dos sinapses, dos neurotransmissores, alimentando as células sadias e eliminando as células cancerígenas. Mesmo quando nós somos submetidos a tratamentos químicos, os efeitos são muito maiores e menos agressivos quando nós alimentamos no nosso subconsciente a eficácia desses tratamentos em nosso benefício. Nós vamos potencializar o tratamento de forma a dar a esses medicamentos uma condição muito mais eficaz. Não é simplesmente entregar e deixar que a medicina faça o seu papel se nós não fazemos o nosso papel, que é alimentar em nós a esperança, alimentar em nós o positivismo, a fé, a consciência de que nós podemos vencer. A Bárbara é outra cientista. Cientista, psicoterapeuta, pesquisadora da NASA, no Centro de Voo Espacial dos Estados Unidos. Dirige cursos sobre o campo da energia humana, a cura e a canalização. Veja, quantos pesquisadores, quantos professores que estão trabalhando nessa área, envolvendo a energia, envolvendo a cura, como trabalhar essas energias. Nós sabemos que nós somos energia. Se nós somos átomos, e o átomo é energia, nós temos uma energia nata. Só que, além dessa energia que é constituída do nosso corpo físico, existe uma energia também mental. Eu diria que essa é mais importante do que essa energia do corpo físico. Porque essa energia mental que todos nós temos é uma energia que nós vamos trabalhar de acordo com o nosso pensamento.
se nós temos a capacidade de gerenciar o nosso pensamento para o bem, nós só vamos produzir boas energias. E com boas energias, nós podemos canalizar para muita coisa. Não é só para curarmos a nós mesmos, não. Para todas as outras ações, inclusive injetar na psicosfera essa energia positiva que hoje tantos precisamos. Nós seremos usinas produzindo energia e soltando essa energia na atmosfera. Através dos nossos pensamentos, das nossas orações, através das nossas palavras, através do nosso abraço, do nosso muito obrigado, através da nossa gratidão, através do nosso amor, através da nossa fé. Tudo isso são fontes de energia que produzimos e colocamos à disposição do universo e à disposição de nós mesmos. Existe uma nova visão da medicina e do bem-estar. O estado psicossomático é a base de uma abordagem nova para curar doenças, para se sentir bem emocionalmente e para criar uma realidade diferente e mais desejável. Sim, os sintomas estão no corpo, mas também estão sempre na mente, consciente ou no subconsciente. Quem diz isso? Doutora Candência. Conexão mente com o espírito. Mais uma vez, temos aí, poderemos passar a noite toda aqui enumerando cientistas, pesquisadores, professores de grandes universidades para trazer isso para nós. Isso comprova que não é mito, que não é fantasia. Isso comprova que existe uma realidade do qual nós temos que viver. Isso comprova que temos sim que começar a pensar diferente. Temos que começar a entender o mundo diferente. Temos que começar a entender a nós próprios como seres pensantes, responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos e pelo nosso estado de enfermidade. Não dá mais para nos vermos de outra forma, né? As doenças são frutos dos nossos pensamentos, dos nossos delícias, dos nossos infortúnios. E sabemos que somente através de um posicionamento sério é que vamos reverter esse quadro. Então, veja, nós estamos trabalhando aqui estudos da pedagogia espírita, onde nós temos a obrigação, a responsabilidade de trazer para todos nós esses princípios que até então eram tratados somente dentro das obras espíritas. E hoje não comporta só ali. Hoje, através daquelas sementes que nós dissemos, que foram trazidas por Chico Xavier, elas são cultivadas em laboratórios nas universidades, fazendo com que tenhamos que ter uma nova reflexão, de uma nova realidade, de um novo conceito de sociedade, de um novo conceito do ser espiritual que habita em nós. Sabemos que reescrever no nosso subconsciente não é fácil, mas também não é tarefa impossível. Nós somos deuses, já afirmava Jesus. Somos deuses à medida que nós transformamos a nossa existência.
numa existência melhor, através do nosso progresso, do nosso conhecimento, da nossa evolução. Nós nos tornamos pessoas melhores à medida que nós vamos entendendo o que é ser um ser integral, o que é ser um ser espiritual, e por que nós estamos aqui, quais os nossos objetivos de estarmos aqui. A proposta de mudança em busca de equilíbrio, paz e felicidade relativa impõe uma autoanálise profunda. Não tem como eu fazer isso se não for através de uma autoanálise. Entre tantos fatores importantes, domar o ego talvez seja o começo, porque nós sabemos o quanto é difícil nós combatermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto que se instalamos e nos vitimizamos e nos fazemos muitas vezes de vítimas de forma às vezes até inconsciente para permanecermos naquela zona de conforto. À medida que a gente começa a entender que tudo isso é efeito do ego, a gente começa a procurar mudar esse quadro. Queremos ser amados, admirados, entre tantas coisas, mas sem uma proposta coerente, construímos premissas falsas de modificações de nosso interior. Queremos tudo isso, mas de mão beijada. Queremos tudo isso como se fosse um milagre. Queremos tudo isso sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço. E muitas vezes exigimos, né? Eu tenho direito, só que esquece que não faz por onde, que não consegue se sintonizar o suficiente para dar um basta. Peraí, tem uma coisa errada. Eu não saio do lugar, eu não consigo avançar. Nós temos que ter a humildade suficiente, a inteligência suficiente para parar, pensar e falar: o que é que eu estou fazendo de errado na minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Se eu vim até aqui dando cabeçada, então não é esse o caminho. Qual é o caminho que eu creio? Aí nós temos que afastar um pouco o ego e deixar que aquilo que melhor tem em nós, o nosso eu puro, tome conta e descreva para nós a receita que precisamos para as nossas mudanças. Tudo isso é uma proposta para mudarmos, né? Estamos na era da mudança, no tempo das mudanças. O planeta está mudando, a Terra está mudando, o governo está mudando, a economia está mudando, tudo muda. Nada é inerte, nada é estanque, e nós temos que mudar também. Não dá mais para ficarmos onde estamos. Aquilo que não dá certo ou não deu certo, chega de alternativas. Vamos reescrever no nosso subconsciente uma nova metodologia. Vamos reescrever uma nova forma de vida, buscando a dar ênfase naquilo que nós conseguimos fazer, ainda que aparentemente seja pouco, mas o pouco que nós conseguimos avançar em direção à nossa estabilidade, ao nosso equilíbrio, vai ser muito para nós, porque ninguém consegue mais continuar sofrendo, angustiado, triste, se nós temos uma existência para ser desfrutada como deve ser, com alegria,
com satisfação, com amor. Qual o papel do NAI, Lar de Maria, e tudo isso que nós falamos dentro da pedagogia espírita? Alguém poderia arriscar aí? Qual é o papel do NAI, do Lar de Maria e tudo isso que nós falamos aqui até hoje? Por que o Lar de Maria existe? Qual é o trabalho do Lar de Maria? Quem arriscaria? Aqui nós trouxemos uma figura aqui, né? Que figura é essa? Uma plantinha ali? O Lar de Maria, essa mão estendida. É uma mão estendida onde ali temos ali uma plantinha, que somos nós, frágeis, mas podemos sermos fortes, desde que para isso nós possamos cultivar em nós o que melhor nós temos, que é o nosso amor, a nossa fé, a nossa vontade, a nossa esperança. Quando perdemos a esperança, perdemos a fé em nós, no universo, em Deus, essas mãos ali fecham. Não vamos deixar que isso aconteça. O Lar de Maria é uma mão aberta, uma mão estendida, para aqueles que, como nós, queremos aproveitar para evoluirmos através de uma pedagogia, através dos ensinamentos que a espiritualidade maior nos trouxe, através de Allan Kardec, através de Chico, através de André Luiz, Emmanuel, através de Joana de Ângeles, Herculano Pires, e tantos e tantos e tantos outros que vieram estender as mãos para nós. E hoje, o que nós temos que fazer é agradecer, ter gratidão por todos esses que nos antecederam, que passaram pela nossa existência e deixaram um legado de amor, de esperança e de fé. Com isso, nós terminamos e damos por encerrados nossos